Vamos lá. Beleza. Pronto, estamos ao vivo aqui já. Abriu um Insta agora. Aí, Precisa tá pedir entrando aqui. autorização lá. E a gente já começa. Pessoal que está no Aí, Instagram também, a gente está fazendo aí, uma live simultânea, né? Estamos tanto no Instagram quanto no YouTube, por isso a gente está com. aí já estamos entrando aí. Pessoal, para quem estiver no YouTube, rapidinho aí, a gente só ajustando que nós fazemos transmissão aqui ao vivo pelo Instagram e pelo YouTube. Então, pelo Instagram da Quadmud Performance, do Norberto Catani. E aqui E pelo aqui YouTube, pelo aqui do Carup Dicas Automotivas. Então agora já tá, acho que tá ao vivo lá no Instagram Beleza. também, né? Tá bom? Tá me Galera que tá, vendo? galera que tá entrando aí no Instagram também. E a galera que tá aqui no YouTube, mandar um grande abraço para todo mundo aí. Já vai deixando nos comentários qual que é o seu nome, de onde que você é. Galera do Instagram aí também. Grande abraço para todo mundo aí também. Vamos Legal. lá então, Catane, vamos desossar esses mitos e verdades que a gente escuta Bora. aqui no, na mecânica automotiva. Tem muita coisa que a gente acaba escutando aí. Acho que vale a pena a gente começar a comentar aí. Legal. Vamos lá, Clebão. Cara, eu acho que esse assunto é bem interessante, né? Durante o dia a dia a gente escuta bastante coisa, a gente vê algumas crenças aí populares, que o pessoal anda fazendo e acaba virando até uma verdade no meio, né? Informal, e não tem uma lógica por trás do por que a pessoa está fazendo isso, né? Uhum. E foi daí que veio a ideia de, pô, vamos tentar desmistificar alguma coisa, né? Vamos tentar esclarecer, prover mais detalhes para o pessoal, ver o que o pessoal está fazendo de certo, o que o pessoal está fazendo de errado, o que está parcialmente certo, né? Então, a primeira coisa que me chamou muito a atenção, isso aconteceu comigo recentemente, eu Uhum. estava na rua e eu estava conversando com um amigo meu, né? A gente estava num posto de gasolina eu estava coincidentemente trocando o óleo do meu carro, né? E nessa de trocar o óleo e tudo mais, eu falei, pô, mas você não vai trocar o óleo do seu carro também, né? Não tá na hora e tudo mais. Ele, peraí que eu vou ver. Ele foi lá, puxou a vareta do óleo, colocou na mão, deu aquela, né? Aquela. Cara, o óleo ainda tá viscoso, né? Tá bom. O óleo tá com. Não tá com coloração preta, então tá na hora de trocar, né? Ainda dá para ir mais um pouquinho. Cara, mas qual que foi a última vez que você trocou o óleo do carro, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, procura de lá. Não, não anotei, mas faz um certo tempo e tal. Mas pela viscosidade eu consigo ver que não precisa trocar o óleo. E aí, tá certo ou tá errado isso, né? Tá, tá certo ou tá errado? Essa foi a primeiro item. Então, especificamente nessa, eu queria esclarecer aí, né? Bom, pessoal, a recomendação, em primeiro lugar de tudo, né? A recomendação, a gente sempre bate nessa mesma tecla. Siga o manual do proprietário, né? No manual do proprietário, o motor ele foi validado com determinada especificação de óleo, tem uma determinada vida útil aquele óleo, aquele poder de lubrificação que tem o óleo, né? Então essa é a recomendação principal. Geralmente varia em torno de 1 ano ou 10 mil quilômetros, ele é por tempo ou por quilometragem, né? O que chegar mais cedo, né? Às vezes eu posso rodar 3 meses, passar 10 mil quilômetros, se o manual especifica 10 mil quilômetros, está na hora de trocar, não é um e outro, é ou um ou outro, né? Uhum. Então, chegou o primeiro, está na hora de trocar, independente da cor do óleo. O óleo Uhum. pode estar da cor amarronzada, pode estar preto, mas o porquê isso, né? Primeiro, uma especificação ou uma solicitação em termos de tempo. Com o passar do tempo, o óleo ele começa a perder suas características, suas propriedades de lubrificante, né? Então, e ele também oxida. Então, passou muito tempo, ele já não consegue prover aquela lubrificação que é necessária para o motor, já começa as partes a ter mais alguns desgastes, entendeu? Eventualmente, ele já também com o tempo e com o trabalho, com a quilometragem, ele já começa a se contaminar, daí às vezes faz essa alteração de coloração, né? Então, e um detalhe importante, que não é todo mundo que se atenta a isso. Depende também a frequência com que você troca, que você vai ter que trocar o óleo, o quanto tempo
ou qual é o lugar, qual é o meio que você está andando com esse carro. Você está num lugar que é puramente cidade, urbano, ou uma estrada super bem pavimentada, que não tem poeira, não tem nada, com certeza você vai ter uma troca, né? Você vai solicitar menos o carro. Quando você está no meio totalmente agressivo, você está, por exemplo, o pessoal de off-road, está fazendo uma trilha, está solicitando muito do motor, ou até mesmo você está em trânsito pesado mesmo de acelera, para toda hora. Quer dizer, você está deixando o carro sempre chegar a temperaturas elevadas, né? Ou você liga o teu carro, faz um trajeto curto de 3, 4 quilômetros até o seu trabalho, até a tua viagem demora pouco tempo, o motor ele não chega até a temperatura correta de trabalho, né? Não dá tempo dele ir na temperatura de trabalho, tá com a viscosidade certa e tudo mais. Então, a gente considera isso como um uso severo. Então, nesse caso, você diminui metade da vida útil do motor, da vida útil do óleo. Então, se o óleo era 10 mil, né, ou um ano, né, nesse caso, não vai ser isso, vai ser 5 mil, né, ou 6 meses. E aí consequentemente, você faz o acerto de acordo com a sua aplicação. Né? A grosso modo é isso. Tá? Essa é a recomendação que eu posso dar, pessoal. Você... E aí vale até bem curiosidade, né? Como você falou no começo, né? Aquele famoso teste digital, né? Da digital da pessoa, né? Então, através dali, a gente vê que a análise de laboratório são extremamente requeridas, existem parâmetros, testes ali gigantescos para você definir viscosidade e um monte de coisa, né? E às vezes a pessoa deve falar, pô, pela viscosidade teste digital, consegue ver se realmente o óleo tá bom ou tá ruim. Então vale a pena, pessoal, até entender, ver que, assim, eu já vi gente até de falar, meu, deixa eu pegar, saber a viscosidade, assim, ó, pegando o óleo, isso daqui, pelo gosto, não, isso aqui é 5W30, você pode confiar que esse é bom. Tem até isso aí que é um negócio engraçado. Mas vamos, atenção, pessoal, pelo amor de Deus, vamos tomar muito cuidado, que tem a questão, né? Quilometragem ou tempo, o que vier primeiro, né? O escurecimento do óleo lubrificante é característica normal mesmo, né? Então, né, se ele está escurecendo, isso é ótimo, porque ele está fazendo o papel dele, né? Ele está fazendo o papel de limpeza, fazendo o papel de proteção, de lubrificação. Ele tem contato ali com todos os componentes ali, né, do motor com os produtos a combustão, né? Então... Um outro ponto, Clebão, que eu queria enfatizar também, eu tenho muito costume, e varia também de fabricante para fabricante, mas geralmente, quando se faz a troca de óleo, faço também de filtro. Né? O meu modo de ver é o seguinte, é um item assim, relativamente tão barato que pode trazer uma consequência tão grande ao longo do tempo, né, em termos de manutenção e tudo mais, que não vale a pena você economizar um pouquinho só e não trocar. Então, vai trocar óleo, troca o filtro também, entendeu? Não deixa passar muita quilometragem, não faça essas economias pequenas, coloca uma coisa confiável, recomendada, usa a especificação que o fabricante usou para fazer a validação. Eu acho que esse é o melhor aprendizado que a gente pode, né, ter. Né? O barato vai sair caro depois, com certeza. Tá, eu acho que isso a gente tem que aprender, né? Quanto tempo que a engenharia demora para desenvolver motor, fazendo os testes de durabilidade, né, do projeto ali, com a especificação do óleo lubrificante, né? Qualquer parâmetro que você muda, seja na viscosidade a frio, viscosidade a quente, né? O 5W, por exemplo, a primeira viscosidade, o primeiro número que vem acompanhado com W, que é a viscosidade a frio, a primeira partida do dia, e a segunda ali viscosidade, que é a temperatura ideal de trabalho do motor, né? Importa se qualquer um deles que você variar, você vai ter mudança ali, seja na velocidade para subir o óleo, né, para lubrificar a parte superior do motor, ou seja, a película ali de lubrificante que vai ter sobre os componentes. Até hoje eu trouxe até um pistãozinho aqui para uns mitos aí, para a gente falar, ó, óleo deteriorado, óleo que passa do tempo, olha só, carbonização que gera aqui, ó. Então, pessoal, ó, atenção nisso aí. Colocar aquele famoso filtro de óleo, né, aproveitar o filtro de óleo, vai contaminar o óleo lubrificante. E aí, esse óleo lubrificante que era para durar os 10 mil, por exemplo, no uso normal, né, mas menos severo, vai degradar, vai gerar degradação. E isso acontece aí com muita frequência aí, né?
Eu estou vendo aqui que, aproveitando fazer essa interação, no chat veio uma pergunta agora, RD Feijó. Boa noite, troca de óleo a vácuo é confiável? Eu tenho minha opinião pessoal. Eu, honestamente, eu prefiro ainda assim a troca que você tira, né, o parafuso embaixo do cárter e deixa o óleo drenar. Eu acho que o mais importante de tudo é o segredo do trocar o filtro junto. Quando você faz a troca a vácuo, com certeza o filtro, e não troca o filtro ele vai continuar cheio, né? Você vai tirar a vácuo, grande maioria do óleo, mas você não consegue chegar com a vareta em todos os lugares e tudo mais, vai ficar um pouco. E se você também fizer a troca do óleo, tirando só o bujão, né, o parafuso do bujão do cárter, também vai ficar um pouquinho lá. Então o ideal é o quê? Troca os dois, né? E também muito cuidado quando você vai fazer a reposição do que gastou, né? Tenha certeza que você coloca a mesma especificação do óleo, né? Se você está usando, sei lá, um óleo aí, a gente acabou de mencionar 5W40, você tem que colocar outro óleo 5W40, né? Então, assim, tenta seguir sempre a mesma uniformidade. Então, o que eu faço? Quando eu vou trocar o óleo do meu carro, eu coloco a data, a quilometragem, qual é a próxima troca e qual foi o óleo que eu coloquei, qual é a especificação do óleo, qual é a marca do óleo. Eu acho que isso é uma dica bacana também para deixar registrado. Tá? Aproveitar e mandar um grande abraço para quem está aí no Instagram também, né? Agradecer a todo mundo que está assistindo, até mesmo quem estiver no Instagram ou estiver no YouTube aqui. Mandar um grande abraço pelos pessoal aqui que consigo ver. Severino, grande abraço. Patrick, Fontinelli, Júlio César, Jarbas, Wellington, Patrick, Van Kleber, Fabiano, Astolfo, Vitor, né? Emerson, Daniele, Daiane, Cícero, RD Feijó, João, Jefferson, deixa eu ver aqui. Enfim, até deixa eu aproveitar rapidinho aqui, Giovanni. Cara, tem umas coisas que aparecem aqui que. Eu tô vendo uma aqui, ó. Inhacali 15. O manual do meu carro está em chinês. Não sei como ter o inglês ou português. Cara, esse aí eu não vou conseguir te ajudar, velho. Talvez na montadora você consiga fazer um download, né? No site da montadora, um download do manual em português. Mas esse aí é realmente complicado. Agradecer aqui, ó, pelo apoio ao canal. Giovanni Rodrigues deixou a contribuição aí. Muito obrigado aí pelo apoio ao canal, a gente fica muito feliz aí com a sua contribuição aí. Aproveitando aqui, o Vitor deixou aqui, câmbio automatizado tem que fazer manutenção preventiva, é a mesma coisa, o câmbio automatizado tem óleo lubrificante, né? Tem esses motores, esses câmbios automatizados que tem um robozinho ali, né? Que ele faz essas trocas por nós, necessita do óleo lubrificante adequado, tem que fazer essa troca aí, tá? Muita atenção, porque é exatamente esse óleo lubrificante desse robozinho aí, que muitas vezes a pessoa não coloca tanto o óleo lubrificante certo como não realiza a troca, aí que gera o problema. Aí uma coisa que muitas pessoas que tiveram câmbio duológico, né, que tiveram dor de cabeça, exatamente por falta dessa manutenção aí. Então, muita atenção, exatamente isso, tá? E até o João, só aproveitar rapidamente aqui, até para a gente poder tocar os próximos assuntos aí, da adição de condicionador de metal ao óleo, né? Se faz com que oxide o mais rápido. O que vale a pena a gente citar é o seguinte, tá? Eu posso falar para vocês. A montadora faz diversos testes ali de homologação de todos os componentes ali do motor, utilizando exatamente a especificação do óleo lubrificante ali que está no manual do seu carro, tá? Então, se ele coloca 5W30 API SN, por exemplo, ou seja, todos os testes de estresse e teste destrutivo para desenvolver esse motor foram de acordo, né, com as especificações do óleo da montadora ali. Até mesmo eles colocam norma, por exemplo, VW50888, alguma coisa assim. Então, o pacote de aditivos, né, para garantir ali a lubrificação, proteção, enfim, em todas as condições, é de acordo com essa norma. Então, se um óleo atende essa norma, significa que ele tem todos os aditivos, tudo o que precisa proteger esse motor. Então, não necessita de adição de nenhum tipo de produto a mais. E vale atenção, tá? Já vi isso em diversos casos, de, por exemplo, pegar um motor que teve algum tipo de problema, a pessoa adicionou condicionador de metal, aditivo, qualquer coisa. Vai para a montadora, na hora que vai fazer o teste de garantia, pega o óleo lubrificante e vê que tem alguma coisa diferente lá. Aí a garantia é negada. Então, atenção exatamente
a isso, tá? Então, para a gente deixar aí acabar com essa, digamos, um mito e uma verdade que a gente acaba escutando aí. Então, somente a gente alertar sobre isso aí também. Essa pergunta veio nos dois chats aqui. Eu tô vendo no Instagram aqui em cima, Adriano Amaral 30 que falou isso. Veio também no chat aqui do YouTube, né? João Verde, né? E agora a Campana Arquitetura também. Quer dizer, é uma dúvida frequente isso, né? Em relação a condicionadores. Então, Legal. muita atenção exatamente a isso, né? Então, seguinte, agora uma coisa que vale a pena a gente falar aqui, e eu escuto bastante, seja aqui no canal, até em posto, que a gente vai abastecer, a gente acaba escutando, conversando com o frentista bastante, eu gosto de conversar bastante para saber, né, as preferências, quem abastece, o que acontece lá. E até mesmo um frentista perguntou para mim, Kleber, pô, eu tenho um carro flex, comprei um carro flex aqui e eu a vida inteira só abasteci com álcool. Tem algum tipo de problema? Meu carro vai viciar se eu abastecer esse carro aí somente com álcool? Tem problema se eu inventar agora de querer abastecer, né, por exemplo, com a gasolina, né? Vai dar algum pepino, vai dar acontecer alguma coisa ali? Aí que vale a pena a gente falar, né, que a tecnologia flex, né, foi desenvolvida exatamente para poder fazer com que esse motor possa rodar da melhor maneira possível ali, fazendo a leitura do combustível, né? E sem exatamente viciar. Então, o motor, ele não vicia. O que pode acontecer, fala, pô, Kleber, eu costumei andar só com com etanol, por exemplo, fui colocar gasolina no carro, não funcionou. Primeira coisa, tem um componente chamado sonda lambda, o famoso nariz do carro, né? O sensor de oxigênio que faz a leitura ali, né, dos gases de escape, né, dos produtos da combustão, e ele analisa ali a quantidade de oxigênio presente ali nesses gases de escape. E com base exatamente nesses gases de escape, com a quantidade de oxigênio, que ele vai mandar os parâmetros lá para a ECU, né, a central eletrônica do carro, e determinar, olha, você está abastecendo com álcool, você está abastecendo com gasolina. Então, se esse sensor de oxigênio não estiver em bom estado, não estiver carbonizado, como é comum acontecer, ele pode falhar exatamente nessa leitura e aí seu carro não mudar, né, exatamente de combustível. Mas, estando a sonda lambda ali em perfeitas condições, seu carro ele não vai viciar, não vai ter nenhum tipo de problema. Ali abasteceu com álcool hoje, amanhã você quer abastecer com gasolina, você vai poder, contanto que você tome algumas precauções que, na mudança de combustível, a central eletrônica ali, ela demora em torno de 10 quilômetros, 15 quilômetros, depende do veículo, 10 minutos, 15 minutos, você rodando com ele para ele reconhecer aquele combustível e aí sim, então, mudar todos os parâmetros ali da injeção para poder adequar exatamente esse combustível novo. Então, se você ali abastecer, trocou de combustível, não ande uma distância muito pequena, né? Então, se for fazer isso, procure então fazer um percurso maior para que tenha tempo aí realmente para poder identificar esse combustível e na hora que você parar, encostar seu carro na garagem, por exemplo, lá, de manhã, você vai bater a chave lá e aí o negócio não funciona, aí é dor de cabeça. De manhã você sai atrapalhado, meio atrasado para ir para o trabalho lá e aí o carro não pega, né? Então, atenção exatamente a esses detalhes aí também, né? Tem algumas... esse aprendizado que você falou, a gente chama mesmo, em torno de 10 quilômetros, né? Isso é comum acontecer. E uma coisa que eu percebo, o pessoal que tem mais sensibilidade, está mais treinado em avaliar carro e tudo mais, você percebe o comportamento do carro com o álcool, e quando tá só o etanol, e quando está abastecido com o gasol, né, que é nossa gasolina. Você percebe, por exemplo, um pouco mais de desempenho, propriamente dito, quando você está com o álcool, em termos de performance, principalmente performance feel. Por outro lado, você consegue ver que tem um pouco menos de aspereza quando você está abastecido com a gasolina, né, com o gasol, né? Então, sonoramente você consegue ver, tem uma pequena alteração no comportamento do carro e tudo mais, você consegue avaliar isso, você consegue perceber, né? Assim, a gente que trabalha com carro toda hora, a gente consegue perceber isso. Então, mas na prática, é o que você falou, é deixar rodar a rotina, deixar ser reconhecido pela central e aí vai embora, né? O carro pode ser com um ou com outro. Acho que perfeito, você colocou certinho, cara. Legal. Aí tem bastante gente mandando pergunta aqui, pessoal. A gente vai tentar responder na medida do possível. Até o Ismael, acho que já tinha mandado essa pergunta logo no começo da live, tentar responder rapidamente aqui. Ele falou sobre tampa de válvula que explodiu. O que tem que fazer? Primeira coisa
acho que bem provavelmente por excesso de pressão internamente aí dentro desse motor. Então, analise a válvula PCV, que é a válvula de controle ali de pressão interna, né, que faz a volta dos gases ali internamente, ali, gases do blow-by, né, que os gases que passam aqui pelos anéis de pistão, né, que é de 1,5% até 3% em média, se eles não estão conseguindo retornar, sair, começa a vazar óleo para todo lado e se a tampa explodir, provavelmente por excesso de pressão. Então, vale a pena aí você dar uma avaliada aí, só para passar rapidamente aí nesse ponto, ajudar aí nisso daí. Eu tô vendo mais uma pergunta aqui do Adriano Amaral. A gente falou, inclusive, isso acho que na live passada. Comprei um Jeep Diesel com 49 mil quilômetros, perguntei ao antigo dono qual era o óleo que ele usava. Não soube me responder qual seria o ideal para essa quilometragem. Cara, Adriano, o carro ele é desenvolvido com uma ou um range, né, de viscosidades de óleo, e essa viscosidade, né, ou essa especificação de óleo, ela é válida durante toda a vida útil do carro. Não é a quilometragem que vai te especificar para você colocar um óleo diferente. Então você tem que seguir o que está no manual, cara. Não cai, meu carro está mais velho, eu vou colocar um óleo mais grosso, porque não. Vai no que está no manual. Acho que essa aí é... Tem que procurar o manual. Não tem, é complicado, mas tem que pegar as especificações. Né? Esse é mais um mito para a gente quebrar, né? Que viscosidade não altera com quilometragem. Carro com 200 mil quilômetros, 1 milhão, 7 milhões, é a mesma viscosidade para toda a vida aí. Legal. Tem mais uma aqui que eu recebi. Devo colocar pneus mais novos na dianteira ou na traseira do meu veículo? O que vocês acham aí, pessoal? Galera, tá coloca no chat aí. Pneu na novo, frente ou na trás? Traseira ou dianteira? Pega um carro comum, né? Tração dianteira, qualquer carro aí, um carro da Volkswagen, um carro da Ford, da Fiat, carro popular. E aí? Tá com um jogo de pneu novos aí. Você tem um jogo só, né? Um jogo eu falo um par. Vai na frente ou vai atrás? Essa é uma dúvida também que é difícil de responder. Eu vou tentar passar aqui. Ó. Bom, vamos lá. Qual que é o ideal, então, pessoal? Deixa eu tentar começar a esclarecer isso aqui. O ideal, né, de 10 em 10 mil quilômetros, é você fazer o rodízio dos pneus. Né? Depende, de acordo com o desenho do pneu e tudo mais, você faz o pneu de trás vai para frente, o pneu da frente vai para trás. De acordo com o desenho de pneu e uma série de outras variáveis que eu não quero entrar em detalhes, você vai fazer em X. O de trás da direita vai para o da frente da esquerda e o de trás da esquerda vai para frente da direita. Então, o ideal, em torno de 10 mil quilômetros, é fazer exatamente esse rodízio, garantir que os pneus estão tendo um desgaste uniformes, né? Toda hora você está com o pneu, né, os 4 pneus estão se desgastando uniformemente, tá? Geralmente o que acontece, os carros mais comuns de passeio e tudo mais, tração dianteira, eles têm um desgaste maior no pneu, nos 2 pneus dianteiros. Por que você tem esse desgaste maior nos pneus dianteiros? Primeiro que você tem a parte mais pesada do carro, você tem o motor, todos os componentes mais pesados estão na parte dianteira do carro, né? Esse é o primeiro ponto. A distribuição de carga de freios. Quando você está andando com o carro, né, dinamicamente você vai fazer uma freada, a tendência do peso é sempre ir para frente, né? Você tem aquele movimento em pitch do carro e você força sempre à frente, né? Com essa forçada que você dá, ou essa transferência de carga, você solicita mais nos pneus dianteiros. Um carro de tração dianteira, a força trativa também é na frente. Então você também está colocando mais, né, desgaste. Você tem a própria parte da geometria de suspensão e de direção, você tem que mexer o volante para a direita, para a esquerda e, consequentemente, as rodas. Então, por tudo isso, geralmente, a maioria dos carros, salvo as exceções, gasta muito mais a parte da frente, o pneu da frente, do que o de trás. Em uso normal, né? Não é uso de competição nem nada disso. Então, tirando isso de lado, vamos supor que você não fez o rodízio dos carros da forma correta, do pneu e tudo mais, e você tem um jogo de pneu, muito provavelmente vai ser o pneu da frente, que vai estar mais gasto, e você vai comprar 2 pneus novos, em vez de comprar 4. E aí, você coloca atrás ou você coloca na frente? Pessoal, pneu novo.
muita gente fala, pô, mas se na frente gasta mais, eu vou colocar um pneu, né, na frente, justamente aí que está a parte errada. Você tem que pegar esses 2 pneus novos, se você tiver só essa opção de 2 pneus para colocar, você tem que colocar na traseira. Por que você tem que colocar na traseira? Se você perder a trajetória do carro em uma curva, em alguma coisa, em algum obstáculo, algum slalom que você tenha que fazer, é muito mais fácil para a pessoa, para o condutor que tem de uso padrão, né, não pilotos e tudo mais, de manter o carro sob controle, né, se você não perder a traseira, se você perder a frente. Perdendo a frente, você ainda tem certa chance de voltar à trajetória, de recuperar esse carro para a trajetória que você quer ir. Quando você perde a traseira, se você tiver com o pneu mais gasto na traseira, tem que ter muito mais habilidade para você segurar o carro na trajetória. Então, por esse motivo, a gente recomenda pneu novo, coloca atrás, não na frente. Tá? Mas o ideal mesmo é seguir com o rodízio, né? Esse acho que é o ideal. Vale a pena, né? A gente falar assim, por exemplo, se você fizer o rodízio certinho ali, né? Você roda, por exemplo, na cidade, pode parecer até um tanto quanto extremo, alguma coisa assim, mas você colocar, por exemplo, 5.000 quilômetros, se você roda muito na cidade, 5.000 quilômetros seria o ideal mesmo para você conseguir ter um desgaste, digamos, uniforme, ali tanto na frente como atrás, ali, e no final das contas, esses pneus vão gastar, vão acabar no mesmo tempo, vão acabar ali mesmo tempo, aí digamos que você teria que realizar a troca ali no mesmo período, né? Esses dos quatro de uma vez, né? Dos 4 de uma vez. Você não iria nem ter que trocar, digamos, os 2. A durabilidade vai ser maior, vale a pena dizer, porque fala, meu Deus, nossa, aí eu vou ter que trocar os 4 de uma vez, aí complica tudo. Mas é o seguinte, aí que você vai ter a durabilidade deles mais estendida, você não vai ter que ficar trocando 2 em 2, assim, intervalos mais curtos, né? Acho que vale a pena a gente falar isso daí para ajudar. E aí, acho que deixa eu até só responder mais umas dúvidas aqui, antes aqui, para ajudar, né? E aí a gente vai tentando intercalar. Porque tem uma coisa exatamente que eu quero falar para vocês, né? Que tem a mesma coisa que, digamos, relação com esse negócio de trocar os pneus, né? Em conjunto. Antes de responder que o Alan Lafitte deixou de dicas como manter motor turbo TSI da nova geração Volkswagen, né? Período de troca de óleo, a gasolina ativada, dicas em geral. Vale a pena a gente falar, né, que os motores TSI, o período de troca de óleo é a mesma coisa, né? Então, atenção, você tem que realizar a troca, digamos, em um uso convencional, principalmente mais uso rodoviário, 10.000 quilômetros, né? Usou ciclo urbano, principalmente uso extremo, rotação de giro assim, variando muito, metade, corta na metade. Mesma coisa, seja a mesma coisa do tempo, né? Se é 1 ano, 6 meses. Tudo você corta pela metade. Atenção também na questão de aguardar o motor para aquecer, né? Lubrificar e tudo mais. Isso aí. Gasolina ativada, excelente opção. É uma recomendação muito boa para poder garantir limpeza e impedir formação de depósitos aí na cabeça do pistão. Enfim, a gente vai conversando mais ao longo da live aí também, dando mais dicas aí também, né? Legal. Eu queria só aproveitar, Kleber, pessoal que não está entendendo, que entrou agora, a gente está tanto no YouTube quanto no Instagram ao vivo. Por isso que às vezes a gente olha para baixo e olha para cima. Tá? Eu estou aqui com 2 câmeras, o Kleber também. Às vezes fala, pô, mas você está olhando para onde? É que a gente está com 2 câmeras aqui, tá? Então a gente está ao vivo, né? Tanto no YouTube do Carap e quanto no Instagram do Quadmud Performance, tá bom? Show de bola. Vamos lá. Legal. Agradecer a todo mundo que está entrando. Marlisson, Luna, Fagner, grande abraço para o Fagner, Wellington, Sueli, deixa eu ver quem mais que entrou aqui que mandou. Gilberto Silva, né, o Alan Lafitte, o Ismael, Motoclube Orurubá, Campana Arquitetura. Agradecer a todo mundo aí. E há um negócio, então, que acontece muito. Desculpa. Trocar pastilha. Né? O que acontece, Kleber? Eu posso só trocar a pastilha, não precisa trocar o disco? Ou tem que trocar os 2? O que é mais... O pessoal sempre deixa essa pergunta aqui, fala, meu Deus, eu posso só trocar isso? Aí que vai o negócio, né? Atenção exatamente a isso. Se você for efetuar a troca ali da pastilha, a gente vê que o disco tem uma maior durabilidade, né? Do que, digamos, comparado ali à pastilha, né? O material do disco, ele é mais duro, né? Ele é mais rígido ali, aguenta mais tempo. Mas se você for efetuar ali a troca das pastilhas, o recomendável é que você efetue também a troca ali dos discos em conjunto.
pense que você tem duas superfícies ali, né? O disco já passou por um certo tempo, já teve um certo desgaste, e é normal, tem uma vibração, tem acúmulo de sujeira, um monte de coisa, que digamos, a superfície do disco ele acaba não ficando muito plana, né? Não fica retinha. Ele pode formar uma ondulação, qualquer coisa do gênero, até mesmo aquelas quinas na lateral. Desculpa. E essa quina que muitas vezes gera barulho, né? Então isso é um grande incômodo. Então, se você for efetuar a troca da pastilha ali, né? Procure já efetuar a troca do disco. Ah, cara, mas meu disco ali ele é novo, né? O que eu faço? Seguinte, então, ao mínimo, pegue esse disco aí e leve para uma empresa especializada para fazer aquele famoso passe, né? Daquela retífica para garantir ali a planicidade. Que o disco tenha aquela superfície mais plana possível. O assentamento, né, da pastilha com o disco. Né? Exatamente. E tem razão. Aí você vai ter maior durabilidade do conjunto. Então, aquela pastilha, que muitas vezes é mais barata que o disco, ela pode, digamos, desgastar mais rápido se você não tiver o disco ali em perfeitas condições também. Então, vai ser durabilidade dos dois ao mesmo tempo, tá? Então, você vai evitar ruído e você vai ter um poder de frenagem muito melhor e a durabilidade, o assentamento dos dois ali vai ser muito mais perfeito. Você vai melhorar bastante. Então, se você não quer trocar a pastilha, o disco também, efetua o passe. E vale a pena a gente lembrar também, né, Catani, da medida, né? Que ele tem uma especificação ali no máximo. Né? Você não pode ir só dando passe, dando passe, dando passe. Chega uma hora que ele tem um limite. Tem um limite. Ali. Tem um limite. Tem a especificaçãozinha desse disco lá que ele sempre coloca a espessura ali máxima, então tem que olhar se ele não passou ali da medida até mesmo para você dar esse passo. Aí chega uma hora que você tem que efetuar ali a troca do disco também. O que o pessoal tem que entender é que o sistema de freio em si, ele pode chegar a temperaturas altíssimas. Determinados, chega em torno de 600 graus, se não me engano. Se pega uma descida de serra, caminhão ou carro que carrega mais carga, ou o carro está bem pesado, pode chegar a ficar incandescente. Né? Imagina como é que é quando você vai diminuindo a espessura, você tem, né, todo o sistema trabalhando hidraulicamente, né, com servo assistido ainda, para você forçar o disco, quer dizer, tem que ter resistência, né? Não dá para você deixar tão fino assim, tem que tem um limite, tem que trocar, e outra, equipamento de segurança, né? É um item de segurança, isso aí não dá para brincar, né? Não tem desculpa, pneu, freio, isso aí cara, tem que estar sempre... Dentro da indústria é critério primordial, né? Não tem negociação, né? Tem que fazer, né? Bem lembrado. Legal. Cara, eu tenho mais uma aqui, que eu também já vi o pessoal fazer, e eu confesso que há muito tempo atrás eu já fiz também, e fiz errado, né? E a gente vai aprendendo, né? Às vezes você vai no posto, você quer dar uma manutenção no seu carro, troca o filtro de óleo, troca o óleo, tal, abastece o carro, calibra pneu, tal. Vou dar uma limpada no elemento do filtro de ar do motor, né? Vamos limpar o elemento do filtro de ar. O que você faz? Você pega aquele bico de ar comprimido, tira o elemento e começa, né, a passar jato de ar comprimido. E, obviamente, você vai ver que, salvo exceções que tiver muito novo elemento, vai começar a sair, né, poeira e tudo mais, né, e você vai falar, pô, tá vendo? Tá limpando, né? O filtro de ar, né, principalmente o elemento do filtro de ar, o próprio nome fala, né? Ele filtra as partículas, né, as impurezas que estão aí no ar e evita que entre, né, via coletor de admissão para a câmara de combustão, né? Os furinhos, entre aspas, né, os orifícios que tem nessa tela é um compósito que eles fazem, eu vou chamar de papel ou papelão aqui, mas a gente sabe que não é puramente um papelão, um papel, mas esses orifícios, quando você coloca o ar comprimido nele, você abre, né, ele tem uma trama, o que você faz? Você começa a abrir, essa trama começa a passar coisas, né, começa a passar impurezas, começa a passar... Então, cara, o que eu recomendo? Você vai fazer essa manutenção, tira o elemento do fio de ar, dá uma batidinha nele, só, não mete o bico de ar, entendeu? Porque você vai estragar. Você está pensando que você está fazendo uma coisa boa, muito pelo contrário, você está estragando o teu filtro de ar. Né? Ele é muito sensível, sabe? É bem sensível mesmo.
E o ideal é, segue a frequência do manual do proprietário, de novo, né, a gente sempre fala, e segue aquela frequência que está lá para fazer as trocas, e de novo, andou em lugar com muita poeira, lugar muito hostil, reduz essa frequência pela metade e faz a troca. Filtro de ar é uma coisa barata, não vale a pena correr esse risco, entendeu? Acho que essa é uma dica bacana também, cara. É muito importante, porque é muito comum, né? As pessoas, às vezes, para tentar economizar, bater o ar ali, ou até mesmo é um procedimento normal, às vezes, de oficina mecânica, para fazer, digamos, fazer um serviço ali bem melhor, até mesmo para o cliente, né? Ajudar também. Mas muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento que pode danificar essa trama. Qualquer poeirinha que for lá, vai, né? Poeirinha vai passar. Vai passar e aí você vai ver as consequências. Aqui na câmera aqui não vai dar para mostrar, mas é um pistão com falha de lubrificação. Ele fica diversas ranhuras sobre ele aqui. Muitas vezes uma contaminação do óleo lubrificante por uma poeira, impureza. O que entrar, né? O que entrar. Vale lembrar que o AIS, né, o Air Induction System, aquela caixa que vai, né, você tem a entrada de ar, passa por esse duto, e tem essa caixa de ar, né, o elemento e o filtro de ar pode ter várias geometrias, só que ali é um vácuo, tem vácuo ali, né, é igual um aspirador, o que passar na frente ele chupa, né, e chupa com força. Então, abriu as tramas, né, deixou mais espaço, vai entrar mesmo, não tem conversa, entra, né. E aí acaba misturando dentro da câmara de combustão e tudo mais, acaba contaminando coisa, depende do tamanho da partícula, como você falou. Pode riscar aí uma camisa, pode fazer um monte de coisa, né? Então, um estrago violento, né? Verdade. Bem, deixa eu só responder algumas dúvidas que estão chegando aqui no chat. Agradecer a todo mundo que está entrando no chat aí. Muito obrigado para quem está no Instagram também. Grande abraço para todo mundo aí. Às vezes, para quem não está entendendo também, o Catani sempre está alertando a gente aí também, né? Que a gente está ao vivo no YouTube, está ao vivo no Instagram também. E agradecer a presença de todo mundo aí, né? Uma dúvida que chegou aqui, deixa eu ver, que agora me perdi. RD Feijó. Para carros antigos, é verdade que um óleo de motor diesel 20W50 é melhor que um próprio óleo para carro gasolina 20W50? Não, na verdade, assim, cada óleo lubrificante ele é especificado exatamente para a condição de uso de cada motor. O motor diesel tem uma condição de uso, tem um tipo de trabalho. Acho que deixa eu pegar aqui. Até mesmo o formato da cabeça de pistão de motor diesel é diferente, né? Motor diesel e motor gasolina, olha lá. Então, é diferente. Então, as condições de trabalho, as pressões são diferentes, o combustível é diferente, a queima é diferente, então cada óleo lubrificante ele é dimensionado pensando exatamente para a condição de uso do trabalho. Então, às vezes você colocar um óleo de motor diesel achar que vai melhorar, na verdade não. Ele não é o especificado para esse motor. Então, somente o óleo especificado que a gente sempre fala. Se o seu motor tem uma especificação, por exemplo, de pacote de aditivos, lá, o nível de desempenho API SJ, você deve usar o SJ ou o superior, um API SN, SN+, né? Então, é o que vai garantir aí maior proteção de lubrificação aí para você, tá? Agora, uma coisa que acho que também vale a pena a gente falar, né? A gente fala de carro novo, a gente está falando sobre tudo isso daqui, né? Olha só, a gente está mostrando direto o pistãozinho aqui que a gente está vendo, né? Os anéis que a gente tem aqui. E aí um assunto bem legal que... a gente está vendo que o número de vendas de carros 0 km está aumentando cada vez mais. E também carros aí que vão para retífica. A gente acabou de falar, né, de problemas que acontecem com o motor e tudo mais, né? E uma das coisas que o pessoal pergunta bastante, acho que é uma grande dúvida, é que os carros atualmente não precisam amaciar o motor. O que vocês acham, pessoal? Fala uma coisa para mim. O que vocês acham exatamente disso? Se carros aí atuais eles necessitam passar aí pelo amaciamento de motor, como que, digamos, eu cresci, meu pai falando para mim, minha mãe falando para mim que tem que tomar cuidado, tem que amaciar o motor, né? Tem que tomar aquele cuidadinho na hora que você compra um carro, saiu da retífica ou saiu a 0 km, tem que amaciar. E o que a gente escuta é que os atuais carros não precisam. E aí vale a pena a gente falar que sim, que todos os motores, independentes se eram os antigos, né? Ou se agora, né, os motores atuais necessitam sim de passar por aquele famoso período de amaciamento do motor. Foi, Kleber, o que é esse negócio de amaciar o motor? O metal vai ficar mais mole, tá amaciando ele, fazendo carinho? É o seguinte, o amaciamento, digamos que, para tentar botar num termo mais o correto, que seria o assentamento de todos os conjuntos móveis ali do motor, todos
os elementos, né? A gente está vendo aqui, ó, pistão, tem esse pino aqui, ó, para ter essa movimentação aqui, ele precisa de um assentamento, né? Para poder fazer o movimento correto. Os anéis que eles estão aqui nesse pistão, vou tentar aproximar aqui, ó, aqui, ele precisa ter o assentamento ali com a camisa ali no movimento de sobe e desce. Tudo isso porque quando você compra o carro 0 km, tá tudo novinho, tá tudo zeradinho, né? Ou seja, as folgas que existem ali no interior do motor são muito mínimas, é coisa muito pequena. E ele precisa se conformar, porque digamos, no processo de fabricação normal do motor, ali cada componente tem uma dimensão, muitas vezes acaba essas folgas muito pequenas, ele precisa ter um assentamento para que possa garantir ali o melhor consumo de combustível, melhor desempenho, enfim, diversas coisas. Então, mesmo os motores atuais necessitam, sim, isso é normal, de todo componente, todo motor, todo componente mecânico que você está fabricando, ele precisa passar por esse período aí de amaciamento, que é o assentamento aí. Vale a pena a gente falar que, né, antigamente, a gente tinha que fazer o assentamento, né, fazer o amaciamento do motor, para que o motor não quebrasse. Por quê? As folgas, né, que existiam antigamente era completamente diferente, não tinha tanta precisão. E aí, durante esse desgaste entre os componentes, né, esse sobe e desce do pistão, desses anéis, ali gerava limalha, né, que são pedacinhos muito pequenos ali de metal que acaba desgastando. Esse pedacinho entope o pescador ali de óleo, vai entupindo galeria, enfim, vai gerando diversos problemas que faltava lubrificação, entupia, o motor travava e quebrava, né? Agora, na verdade, não ocorre mais isso porque a precisão da indústria automotiva é muito maior. Os equipamentos que fazem os componentes garantem ali uma precisão maior que não tem esse problema de quebrar o motor, mas exatamente para poder garantir o perfeito funcionamento aí do motor. Então, todo motor, se sai da retífica ou se é 0 km, tem que passar aí pelo assentamento, precisa do período de assentamento aí também, né? Tem uma coisa que você tá falando aí, e é uma coisa que me veio na cabeça, e eu vejo o pessoal fazer. Logo que o pessoal dá a partida no veículo, é ficar acelerando o carro. Né? Cara, isso não é bom para fazer, não é saudável para o motor. Né? Você está numa condição, entre aspas, né, o motor, você está tirando o motor, né, numa condição estática, está colocando o motor para as peças começarem, né, a funcionar, a rodar e tudo mais. Espere ele chegar num regime ótimo de temperatura de trabalho, espera a água estar aquecida, o óleo já assumir a viscosidade certa, tal, para você poder aí sim acelerar o motor. Então, logo que você liga, agora carro com injeção eletrônica é muito mais fácil, você dá a partida, vai embora e já anda. Posso ligar e sair já? Pode. Agora, você não precisa varrer todo o tacômetro né, que você tem. Você vai assim, sem forçar as marchas logo no começo, espera o carro chegar à temperatura ideal de trabalho, e aí sim você vai garantir muito mais longevidade no seu motor. Né? E principalmente, como você falou, vai comprar um carro novo e tudo mais, mantenha um regime de pouco esforço para o motor até ele ter o amaciamento. Antigamente o amaciamento durava 15 mil quilômetros, 10. Cara, hoje é muito mais curto. Como você falou, a precisão de engenharia hoje é muito grande, mas mesmo assim requer um pouquinho de cuidado, né? Então tome esse cuidado que você vai ter o seu bem aí garantido por muito tempo, aí vai poder usar bastante. Com certeza. Bacana. Tem mais uma aqui, Kleber. Opa! Que mandaram. Reservatório do limpador do para-brisas. O que colocar? Posso colocar detergente? Cara, eu vejo eu vejo isso acontecer até em posto de gasolina. O cara vai e coloca, né? Então, bem grosso, assim, eu não quero entrar em muitos detalhes, essa é bem fácil de responder, né? Embora hoje os carros eles saiam, né, com proteções de fábrica em termos de pintura, tudo mais, o detergente ele tem componentes químicos, os detergentes que não são específicos, né, para uso em automotivo, né, geralmente o pessoal pega esses detergentes de pia, de cozinha, né, os sabão aí que tem à disposição líquida e tal, e coloca um pouco no reservatório. Primeiro, você pode manchar o vidro do seu carro, né? É uma composição química que você está colocando lá. Imagina que isso aí, provavelmente, possa ficar exposto ao sol o dia inteiro, né?
ele pode não só sair da área do vidro, mas ele vai com certeza escoar quando você começa a andar com o carro para a parte que tem lataria do carro, né? E com certeza pode queimar essa pintura também, né? Sem contar o detalhe que você andando, ele chacoalha dentro do reservatório e começa a gerar espuma também. Ele pode gerar bastante espuma lá dentro do reservatório e trazer algumas outras consequências. E por fim, você tem a palheta do limpador do para-brisa, né, um composto de borracha, um silicone. Ele pode também reagir contra a palheta do para-brisa. Então, assim, na dúvida, vai abastecer o reservatório do limpador do para-brisa, está no final, acendeu a luzinha, né, no painel, ó, precisa colocar mais água e tudo mais, que é legal você sempre andar com ele cheio, mas você não tem o produto correto, aquele produto que é desenvolvido, que não agride tudo isso que eu falei, coloca só água, não coloca o sabão. Coloca só água que você está melhor do que colocar o sabão e depois ter outros efeitos, né? Aí vem uma dor de cabeça, né? Isso que é o negócio. E às vezes você coloca por boa vontade, o cara vai por boa vontade lá e coloca, ele quer te ajudar, mas ele não tá te ajudando, né? Pode ser que na hora ajude, na chuva e tal, mas com o tempo pode ter algum efeito colateral. Um dia de sol ali, nossa mãe, mas por mim que fica... Se pra gente, o cuidado, até mesmo, né, ó, vale a pena falar, o mesmo cuidado que a gente tem lavando o carro, né, no sol, né, não pode deixar o sabão secado ali na pintura, digamos que o mesmo efeito seria exatamente desse sabão aí no carro ali, no rodar aí também. Verdade. Galera, deixa eu agradecer a todo mundo que está entrando na live aí, né, agradecer bastante as perguntas, a gente tem até bastante coisa pra gente falar, e o tempo tá correndo, quem tá correndo, vai tentar responder até as coisas que a gente tem aqui. E até uma das questões, grandes mitos que a gente recebe aqui, e uma das grandes perguntas, não sei se o Catani já escutou isso daí falar, fala, meu Deus, eu comprei, rapaz, eu acabei de comprar um carro, ele é 16 válvulas. Meu Deus, nossa, o que você fez, rapaz do céu? Comprou o carro 16 válvulas? Nossa, mas você nunca mais vai vender esse carro aí na vida. Esse carro aí não presta, é a bomba. Aí que tá o negócio, pessoal. Primeira coisa, vale a pena a gente falar para vocês o que são dessas 16 válvulas, né? A gente pode ter, digamos, considerando o motor 4 cilindros ali, a gente poderia ter a condição normal, o motor 8 válvulas e o motor 16 válvulas. Significa que o motor 8 válvulas tem 2 válvulas por cilindro. O motor 16 válvulas, 4 válvulas por cilindro. Qual que é o papel dessas válvulas? Exatamente controlar o fluxo ali de ar para dentro do motor ou de gás de escape, né? O produto da combustão, de ar e combustível, ali que sai, ali que é queimado ali. Então, quanto maior o número de válvulas que nós temos ali dentro do motor, melhor vai ser o controle ali de ar, de entrada de ar, ou seja, até mesmo vazão de ar que a gente consegue colocar dentro do motor, né? E maior quantidade de gás de escape que a gente consegue escoar também, mandar para fora, né? Portanto, não que o motor 16 válvulas seja ruim, pelo contrário, ele torna o motor mais eficiente, torna o motor mais econômico, desempenho, principalmente altas rotações 16 válvulas, é maravilhoso, né? A gente vê grande parte dos motores, hoje atualmente é tudo 16 válvulas, quer dizer, é tudo 4 válvulas por cilindro. Né? Porque agora tem os 3 cilindros e tudo. Motor 5 cilindros, 3 cilindros. É tudo 4 válvulas por cilindro. Então, digamos, se são 3 cilindros, são 12 válvulas. Né? Então, é tudo assim. Aqui, o que acontece, que acho que gerou um grande, digamos, mito aí em tudo, é que os motores 16 válvulas, nós tivemos aí alguns motores que acabaram tendo alguns histórico de problemas, mas que principalmente a gente vê que, digamos, no mundo de reparação, alguns tipos de manutenção necessitam ali, digamos, de ferramentas especiais, ou então a quantidade maior de componentes ali que tem no motor, né? 16 válvulas, muitas vezes tem 2 comandos de válvula ali, a correia dentada com 2 polias, né? Então, digamos que o custo ali acaba sendo maior em algumas determinadas manutenções, mas não que o motor 16 válvulas é ruim, pelo contrário, é melhor, né? O motor de 4 válvulas de cilindro, né? Não, teve também na época que começaram o lançamento dos motores, assim, a popularização dos motores 16 válvulas, o pessoal não estava acostumado com os mecânicos e tudo mais que provia manutenção, não estava acostumado com 16 válvulas, então não tinha tanta mão de obra assim especializada, às vezes o cara acabava pecando também na parte de manutenção e tudo mais, e aí o proprietário ficava chateado, falava, poxa, mas
o mecânico não está conseguindo acertar esse motor, então muito provavelmente esse motor não é tão bom assim, porque ele não está conseguindo ser acertado. E não, não Uhum. tem nada disso, né? Não é nada disso. Legal. Legal. Tem, Cara, você quer complementar alguma coisa? Eu tenho mais uma aqui também. eu acho que isso. Tem, basicamente é isso. Dá pra falar, acho que eu tava pensando em Tá. outras coisas. Eu tô vendo aqui que estão vindo algumas perguntas. Carlos Roberto acabou de perguntar, condicionador de metais, qual a opinião de vocês? Carlos, a gente acabou de falar isso no começo da live, falamos aí falamos esses detalhes, bacana. Acho que depois a gente pode voltar lá, ou tá lá gravado na live, você consegue visitar. Uhum. Ouvi que é bom, mas a mistura com o óleo faz ele perder algumas propriedades. É relativo ao condicionador de metais, mesma coisa. Uhum. Tá. É, é, bom, vamos lá. Deixa eu fazer essa outra aqui que eu recebi. É, posso colocar a água da torneira no reservatório do arrefecimento de motor, né, no Degasporo, no reservatório que tem no. O Reservatório de motor expansão. de vaso, reservatório de Vaso de expansão. expansão. Bom, vamos partir do pressuposto, né, do que é de conhecimento comum. A água que vem, essa água que a gente abre na torneira, ela é uma água que tem minerais, né? Ela é uma água tratada, ela tem cloro, ela tem flúor, ela tem cálcio, ela tem uma série de minerais lá, né? E a gente sabe que esses minerais, ou essa água, ou essa composição que vem, né, a água com esses minerais, com o tempo elas ajudam a oxidar as partes internas que estão no motor, né? Ajuda realmente a tanto é que quem não lembra daqueles carros mais antigos que só abastecia com a água da torneira e Uhum. com o tempo o reservatório começava a ficar amarelado e aquela água ficava com aquela coloração de ferrugem. Que lá Uhum. nada mais é que os componentes internos, né? E você tem rolamentos, você tem bomba de água, tem uma série de coisas que começam a oxidar com o tempo. Então, o que é de bom costume, né? É você colocar a água específica, né? Que você tem desmineralizada, você coloca e junto com alguma solução, né? Ou, às vezes aditivada. De fábrica, hoje, se você olhar, né, se abrir o capô do carro e olhar, você vai ver que não é transparente, né? Ou é vermelho, ou é verde. Justamente não é puramente água lá, é uma Uhum. composição que, dentre as outras propriedades, ela também tem a função de anticorrosão, né? Anticorrosiva. Tá? Um ponto também que vale a pena lembrar é que essa solução ajuda também. A água ela tem o ponto de ebulição dela, nível do mar, a 100 graus. O motor às vezes pode chegar a temperaturas acima, então ele pode evaporar essa água, e aí você tem um problema pior de, sei lá, queimar uma junta de cabeçote, alguma coisa do gênero. Até mesmo o próprio caso de você baixar o nível de água e você não perceber, e ter alguma consequência também de sobreaquecimento do carro. Mas essa solução, junto com a água, ela muda esse ponto, tanto o ponto de congelamento para regiões frias, né, quanto o ponto de ebulição. Então, é mais um benefício que você ganha em colocando essa solução. Às vezes vem pronta a solução, às vezes você faz, né, coloca a água desmineralizada, coloca a solução junto e você monta a proporção que é recomendada pelo manual. Acho que esse é um ponto também que seria bem interessante a gente frisar. Uhum. Agora, tá numa emergência, tá numa viagem, estourou uma mangueira, você conseguiu fazer um reparo, você não vai ter a solução, a água desmineralizada. Cara, pega a primeira água que você vê, pega a água da torneira, coloca lá e segue viagem. Uhum. Agora, tá num lugar seguro, já chegou, tira aquela água, esgota o sistema, limpa o sistema e aí sim coloca a água correta, coloca, né, os aditivos corretos e o carro volta a operar de forma correta. Então, assim, a curto prazo, numa emergência, preciso colocar água? Coloca, não tem problema. Uhum. Agora, a longo prazo, você vai ter consequências, né? Então, esse é uma das recomendações. Então, Uhum. colocar água da torneira no reservatório é mito, não é Uhum. verdade, né? Vale a pena. Até o Severino acabou de colocar aqui, Severino Ramos, é exatamente uma pergunta pensando sobre isso, né? Aconselhável colocar aditivo no arrefecimento. O carro dele é 2002. E aí vale a pena a gente falar, ô Severino, que é o seguinte:
Muitas vezes, acho que é um dos grandes mitos que a gente escuta aí também, né? No mundo automotivo. Que colocou aditivo, vai começar a aparecer vazamento. É que a culpa é do aditivo. Na verdade, é o seguinte, né? Como o Catani estava explicando, né? Começa a formar aquela oxidação, aquela cor amarronzada que muitas pessoas acabam falando que é a terra, alguma coisa. Todos esses depósitos nessa oxidação, ela vai ficar percorrendo. E muitas vezes o próprio sistema que com a oxidação, tem a corrosão, começa a perder material, começa a aparecer, digamos, furinhos, microfurinhos ali, que acabam, então, sendo tampados por esses depósitos, por essa oxidação que fica vedando esse furo. E o aditivo, né, um dos pacotes que existem dentro desse aditivo, desse líquido de arrefecimento, é o próprio anti-encrustante, ou seja, ele tem um poder de fazer uma limpeza ali por internamente, todo o sistema de arrefecimento, manter ele limpo. E daí, nesse aditivo ali, quando você coloca ele no sistema, num veículo que nunca andou com aditivo, que está oxidado, esse aditivo começa a limpar, tirar todos aqueles depósitos que estavam tampando esse furinho aí, e aí começa a aparecer aquela dor de cabeça, começa a aparecer vazamento. Não é que é culpa do aditivo, né? Exatamente, ele está fazendo o papel dele. O sistema já estava fragilizado. Às vezes, uma mangueira do radiador já estava ressecada, já estava com algum furinho, já estava, enfim, qualquer coisa, rachadura. Então, é simplesmente o aditivo ali fazendo o papel dele de limpeza, de manter o sistema limpo. Então, como o sistema fragilizado, começa a aparecer vazamentos aí. Então, e isso... pode aparecer quebra de peça também, né? Porque você tem, aí você não tem mais só o líquido rodando, você começa a ter material sólido rodando. Pode estourar uma bomba, pode entupir algum, entendeu? Pode acontecer uma série de coisas. Então, o que eu recomendaria, né, respondendo a tua pergunta, é primeiro você fazer uma bela limpeza e uma revisão no carro, ver se está tudo em ordem, né? E aí sim, está tudo em dia, não estou com nenhum problema no carro, aí sim, coloca a solução e o aditivo e sempre continua com ela. Mas se você simplesmente colocar agora, a probabilidade, né? A gente está em 2020, teu carro é 2002, seu carro já rodou 8 anos assim, né? Então, a probabilidade de acontecer alguma coisa, ou aparecer né, você vai estar sujeito assim. Agora, se você não colocar, pode ser que apareça também. Né? Pode ser que não seja amanhã, depois você colocou aditivo, mas vai aparecer. Né? Aí precisa pesar o que vale a pena arriscar ou não vale. Eu, particularmente, limparia tudo e começaria do zero e colocava aditivo. Eu faria isso. Legal. Tô vendo. Deixa eu só responder rapidinho, Catarina. As perguntas, eu vi que o TADS Comercial postou 2 vezes aqui a pergunta, deixa eu responder lá. É que a gente acabou não conseguindo encaixar exatamente para poder responder sua pergunta, amigo. Desculpa mesmo. É o seguinte, né? Motor 1.4 TSI é melhor gasolina de alta octanagem ou aditivada ou intercalar? Vamos dizer que o melhor dos mundos, né? É que a gente abastecesse sempre com uma gasolina de alta octanagem. Então, gasolina de alta octanagem significa, o que é octanagem? Exatamente a propriedade do combustível de resistir à detonação, altas temperaturas e pressões. Detonação que gera isso aqui. Vamos tentar mostrar na câmera aqui, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui, ó. Opa, aqui. Aqui. Tá vendo esse negócio aqui, essa degradação aqui na cabeça do pistão? Ó lá. Isso daqui é detonação, cara. Isso aqui que acontece. Então, combustível de baixa octanagem, ali, rotações, baixa rotação, baixa turbulência dentro da câmara de combustão, o combustível acaba entrando em detonação ali, exatamente, choque entre 2 combustões, degrada ali. Então, digamos, um motor turbo, alta pressão, alta temperatura, alta rotação, a gasolina de alta octanagem seria o melhor dos mundos, né? Seria o recomendado. Enfim, mas a gente sabe que o custo é muito elevado, então é complicado, né? Então você fica abastecendo o tempo todo. Mas se você tiver, claro, para mim, tranquilo, eu abasteço só com a Podium, a gasolina premium ali. Então, beleza. Então, vai abastecer, vai ser melhor. Né? Vai proteger o seu motor, vai dar melhor desempenho ali, principalmente altas cargas, pé lá embaixo, para pisar mesmo ali. O sensor ali de detonação ele vai atuar menos, porque vai ter menor variação ali, menor vibração ali internamente no motor. Né? Os parâmetros da injeção vão mudar menos, né? Avanço de ignição, ponto de injeção e tudo mais, aí vai mudar menos, então vai ser melhor. Mas, né, se for, Kleber, intercalar, excelente. Uma premium, uma aditivada é excelente, porque vai garantir motor limpo, evitar, né, formação de depósito, essas coisas.
é bom também aí para manter o sistema aí limpo também. Legal. Clebão, tô vendo que 20 segundos aqui vai fechar automaticamente o Instagram. Eu queria agradecer o pessoal que está conectado no Instagram, o pessoal do YouTube. Pedir que nos siga, @quadmudperformance, @carap. Temos um canal no YouTube e no Insta. Obrigado.